Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Remodelado à Luz da Bíblia. E hoje é o nosso segundo episódio da nossa série O Caminho do Milagre, onde nós estamos estudando a história daquele cego de nascença que Jesus curou. E esse é o segundo episódio onde nós vamos trabalhar com o tema, os achadores de explicações. Quando os fariseus, eles interrogam aquele cego sobre a cura que Jesus tinha feito na vida dele. E eles começam a querer desmerecer a obra de Jesus. Mas antes, vamos começar? Bom, a nossa leitura bíblica no vídeo de hoje vai se passar no livro de João, no capítulo 9, a partir do versículo 12, onde diz assim: Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego, e era sábado o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegara a ver. Ao que lhes respondeu: Aplicou o lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: Este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: Como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego: Que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos, que é profeta? Respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. E os interrogaram: E é este vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: Sabemos que esse é nosso filho, que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora. Ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. Isso disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, porque estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus, o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: Ele idade tem, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: Dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Ele retrucou: Se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois: Que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu: Já vou-lo disse e não atendestes, porque quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram: Discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: Nisso é de se estranhar que vós não saibais de onde ele é. Contudo, me abriu os olhos. Sabeis que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica sua vontade, a este atende. Desde que há mundo jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: Tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E o expulsaram. Então nós percebemos aqui, primeiramente, os questionamentos. A gente vê aqui como aqueles fariseus eles eram incrédulos e eles começavam a questionar. Não porque eles tinham curiosidade, eles queriam saber mais sobre Jesus, eles queriam se converter, queriam ser discípulos de Jesus. Não, mas sim porque eles eram incrédulos e eles desconfiavam de tudo que Jesus fazia. Eles não queriam acreditar. Então a gente percebe que eles não aceitaram Jesus do começo ao fim. As pessoas não vão sempre acreditar naquilo que Jesus fez na nossa vida. Mesmo nós sendo testemunhos vivos da promessa de Deus, dos feitos de Deus, mesmo o Senhor Jesus tendo operado nas nossas vidas, as pessoas muitas vezes não vão querer acreditar. Mas nós precisamos ser fiéis ao Senhor. Nós precisamos sim ter o nosso coração como testemunho vivo, independentemente se as pessoas vão acreditar ou não. Então a gente percebe muitos desses questionamentos quando o versículo diz: Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: Não sei. Então aqui nem ele sabia onde Jesus estava naquele momento, mas ele sabia o que Jesus tinha feito na vida dele. Então a gente percebe aqui também a investigação, os juízes, quando o versículo diz: Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. Então, o que aquele povo fez? Vamos dar para os fariseus que eles vão fazer a investigação do caso. Eles são juízes do povo, então eles vão começar a investigar se esse Jesus é Deus mesmo, se não é. Então, foi isso que aquele povo pensou. Vamos saber agora se esse milagre aconteceu mesmo ou não. Eles vão dar o veredito. Aqueles fariseus, eles levaram aquele homem a uma investigação para querer apurar os casos, mas eles não eram justos no seu proceder. Eles eram incrédulos, eles eram duros de coração. Então nós percebemos como aqueles homens eram incrédulos e a investigação injusta que eles queriam fazer sobre aquele milagre. Isso porque eles não eram crentes em Jesus e não gostavam das obras dele, e sim eram juízes legalistas.
Então nós sabemos também que nós não podemos ser assim, pessoas que julgam as obras de Jesus, mesmo porque quem somos nós? Nós somos seres humanos e Jesus é Deus, Deus sabe o que faz. Então nós sabemos que o Senhor, Ele sempre faz o melhor, né? Nós sabemos que a gente deve ser, sim, fiéis, crentes, pessoas que acreditam, pessoas que amam ao Senhor e que não julgam as obras dele. Outra coisa que nós também podemos perceber são os legalistas, quando o versículo diz: "E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver. Ao que ele respondeu: aplicou o lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo." Então a gente percebe aqui que a Bíblia mesmo fala que era sábado, ou seja, os fariseus odiavam os milagres de Jesus aos sábados, porque eles queriam que o sábado fosse um dia que eles não fizessem nada. Só que eles mesmos faziam algumas coisas. Se os animais deles caíssem numa cova, eles iam lá tirar. Se o filho deles tropeçasse, eles iam lá socorrer. Se ele estivesse ali passando fome, querendo comer, eles iam lá preparar o alimento. Então não era aquele sábado 100%. Eles estavam ali julgando conforme o juízo iníquo deles. Então nós sabemos aqui que aqueles homens, eles eram infiéis. Aqueles homens não eram pessoas de Deus, mas eram pessoas que queriam julgar as obras de Deus. Os fariseus odiavam os milagres do Senhor Jesus no dia de sábado. Isso porque eles eram religiosos. Não queira pôr Deus em uma caixinha, pois ele não vai se adequar ao seu jeito. E isso é a pura verdade. Aqueles fariseus queriam que Jesus curasse nos outros dias, eles queriam que Jesus fizesse de outra forma, eles queriam que Jesus falasse de outro jeito, eles queriam que Jesus tivesse escolhido outros discípulos, eles queriam que Jesus viesse de outro jeito. Então a gente sempre percebe que eles tinham uma idolatria até pelo jeito deles, que eles achavam sempre que o jeito deles era melhor, que o jeito deles era melhor e mais fácil de fazer. Eles queriam que Jesus se adequasse ao jeito deles. Só que Jesus não é assim. Jesus tem a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Jesus faz do jeito dele e quem opera o milagre é ele. E eles sabem quem ele opera o milagre. Então nós temos que ter muito isso na nossa mente. Nós devemos sempre saber que Jesus, ele é Senhor, e até do sábado, até do nosso dia do descanso, Jesus é Senhor. Porque como ele mesmo falou ali em outro episódio aqui da Bíblia, o homem não foi feito pro dia de sábado, mas sim um sábado por causa do homem. Então a gente tem que tomar muito cuidado até com aquilo que a gente anda aguardando, independente agora se é o sábado, se é o domingo. Nós precisamos ter um dia assim para descansar, o dia do Senhor. Mas não é para ser algo como uma idolatria, e não é para ser algo como um peso, como aqueles fariseus faziam. Outra coisa que a gente percebe também foi esse interrogatório, quando eles começam a perguntar: como que foi? Quem abriu os olhos? O que ele fez? E aí a gente percebe que aqueles fariseus faziam um interrogatório para querer explicar e para querer negar as obras do Senhor. E isso é feito até hoje, infelizmente. A gente vê muitas pessoas que querem negar as obras do Senhor. Então eles usam qualquer argumento para querer tentar tirar, porque eles nunca vão tentar tirar a veracidade da Bíblia, vão querer colocar incredulidade no coração dos fracos na fé, mas a gente sempre tem que se manter firme, ter a nossa fé bem acesa. A gente não pode deixar outras pessoas quererem jogar um balde de água fria naquilo que é a palavra de Deus. Muitas vezes as pessoas não vão acreditar naquilo que o Senhor Jesus fez. Elas vão começar a questionar as obras do Senhor em nós, mesmo que elas vejam os sinais da veracidade das obras, como foi o caso ali daqueles fariseus, que eles viram que aquele homem estava vendo, só que eles não queriam acreditar, porque eles eram totalmente contra Jesus. Que a gente possa jogar no mesmo time que Jesus, que a gente possa trabalhar juntamente com ele e não ser contra ele. Outra coisa que a gente percebe aqui também são os julgadores legalistas, quando o versículo diz: por isso alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. Então a gente percebe aqui que eles achavam que Jesus tinha pecado. Jesus nunca pecou, mas eles achavam que Jesus tinha pecado. Então aqueles fariseus eram homens duros de coração, incrédulos. Eles não queriam crer, mesmo que os sinais estivessem no nariz deles ali, no olho deles, eles não queriam crer. Então, por esse motivo, no céu vamos ter muitas surpresas, pois aqueles considerados mais santos, como era o caso dos fariseus, aos olhos humanos, são os mais pecadores. Porque a gente vê que em nenhum momento Jesus se deu bem com os fariseus. Ele sempre falava palavras duras, falava palavras de juízo, porque eles não queriam se arrepender. Enquanto até os pecadores, as prostitutas, os cobradores de impostos, as pessoas que muitas vezes ali estavam defraudando a lei, Jesus ele dava assim misericórdia, ele falava pacificamente, porque via arrependimento neles. Porque Jesus ele conhece até a intenção do nosso coração. Ele sabe quando a gente aceita e quando a gente rejeita alguma coisa. Então nós precisamos ser fiéis. Nós precisamos crer nas palavras do Senhor Jesus e não querer negar isso. E não ir pro lado do legalismo, porque às vezes é uma linha muito tênue. Ou a gente vai lá e vai pro mundo e faz as coisas do mundo,
ou a gente vai pro lado do legalismo. E aí nunca é aquela coisa assim, sabe? Que muitas vezes a gente vai pro cristianismo, fica sempre pende para um lado ou pende para o outro. Então que a gente possa pedir para Deus nos dar o equilíbrio, que a gente não vai nem pro legalismo e nem pro mundanismo, mas que a gente possa realmente seguir o que o cristianismo ensina e não ir para esses desvios humanos. Ou 8 ou 80, eles não funcionam, eles precisam estar alinhados com a palavra. Então, se a gente colocar a nossa própria natureza humana, o nosso jeito de ver a vida, a nossa forma de pensar e querer jogar isso na Bíblia, querer jogar isso em Jesus, não vai funcionar. Então, a gente precisa realmente ter um coração sensível, ter o arrependimento, ter um coração que é trabalhado pelo Espírito Santo. Outra coisa que a gente vê é o reconhecimento, quando o versículo 17 diz assim: de novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Nós podemos perceber aqui que aqueles fariseus, eles ficavam ali interrogando excessivamente aquele homem. Então toda hora eles ficavam ali interrogando, mas aquele homem percebeu que Jesus, ele era alguém espiritual. Aquele homem falou que Jesus era profeta, ou seja, ele ainda não tinha visto Jesus visualmente, com os olhos curados agora dele, mas ele reconhecia que tinha algo diferente em Jesus. Aquele ex-cego reconhecia Jesus como profeta. Será que nós temos reconhecido Jesus como autoridade espiritual sobre as nossas vidas? Então nós precisamos sim reconhecer esse senhorio de Jesus, reconhecer a divindade, reconhecer como Jesus está conosco, como Jesus está próximo de nós, como ele tem poder para curar, para fazer milagres, como ele pode mudar qualquer caos, como ele pode transformar as nossas vidas. Então nós precisamos manter as nossas mentes fixas em Jesus e não no problema que muitas vezes a gente está passando, e não no caos, e não naquilo que vem para roubar a nossa fé, para roubar a nossa alegria. Nós precisamos sim reconhecer Jesus em todas as coisas. Outra coisa que nós vemos também aqui em contrapartida é a incredulidade e a dureza de coração, quando o versículo diz: não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. Então perceba que eles estavam na frente do homem, eles perguntaram várias vezes para ele, o homem respondeu o que tinha acontecido, mas eles não acreditavam, porque eles eram duros de coração. Mesmo aquele homem testemunhando Jesus com a sua própria vida, aqueles fariseus eram tão duros de coração que não criam em Jesus, nem nos seus feitos. Existem pessoas incrédulas que mesmo vendo as obras de Deus se recusam a crer nele. A gente percebe que as pessoas veem os sinais de Deus, veem as obras de Deus, veem a água, veem o mar, veem as ondas, veem as estrelas, o sol, a lua, os planetas, as coisas da terra, tudo, mas elas não querem crer em Jesus. E você pode colocar os melhores argumentos, mas elas não vão crer em Jesus, porque elas são duras de coração. E ele sabe disso, Deus é onisciente, onipresente, onipotente, soberano, e ele já sabe quem vai se converter ou não. Ele fala que ninguém pode vir a ele se o pai não der para ele. Então a gente sabe que ele já tem separado as suas ovelhas. A gente vê muito isso na história de Paulo, né, que era Saulo, e Saulo não acreditava. Ele não acreditava em Jesus, ele perseguia os cristãos, ele era totalmente contra o evangelho, mas um dia ele teve um encontro com Cristo, e aí ele mudou completamente a rota da sua vida. Jesus mudou, né, a vida dele, e aí ele foi transformado, e aí ele passou a ser um grande missionário, um grande apóstolo. O maior escritor do Novo Testamento foi o apóstolo Paulo, mas porque Jesus teve um encontro ali com ele, e ele se encontrou também com Jesus, teve os olhos abertos, e nunca mais ele voltou a ser Saulo. Então a gente percebe aqui como que nós precisamos ter esse encontro e dizer não para a dureza de coração. Muitas vezes tem aquela incredulidade, aquela dureza de coração, mas nós precisamos manter a nossa fé firme, a nossa fé acesa. Nós precisamos crer no Senhor Jesus com todo o nosso coração e saber que não há nada impossível para Ele. A gente vê na história da Bíblia tantos milagres que aconteceram. Aqui a gente está estudando essa cura desse homem cego de nascença. A gente viu mais da cura no primeiro episódio, né? Então se vocês não assistiram, volta lá que vai mostrar bastante detalhes, que é onde a gente leu, explanou cada versículo. Mas em outros pedaços da Bíblia também a gente vê o tamanho do poder de Deus, a grandiosidade de Deus, os milagres que Jesus fez, e muita gente não quer aceitar. Então a gente não precisa ir lá e jogar pedra nessas pessoas, mas a gente sabe que essas pessoas vão ter o juízo delas. A gente sabe que um dia essas pessoas vão se encontrar com Deus, elas querendo ou não, acreditando ou não, e elas vão ter que prestar contas, até da incredulidade, da dureza do coração delas. E aí, enquanto elas vão estar prestando contas, aqueles que creram vão estar no céu, vivendo a vida eterna com Jesus, para sempre. Então nós precisamos ter nossa mente fixa nisso, em realmente ter a fé necessária, ter a fé para saber que Jesus faz o impossível. Outra coisa que nós podemos ver são os questionadores e o interrogatório, que se encontra no versículo 19, que diz assim: e os interrogaram: é este vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora?
Então a gente percebe aqui que aqueles fariseus queriam achar explicação para o milagre que Jesus havia feito. Sempre vai haver questionadores em nossa vida, pessoas incrédulas que se recusam a crer em Jesus e que querem achar explicação para tudo. Então a gente percebe isso sempre, e sempre vai perceber. Infelizmente essas pessoas vão sempre existir, pessoas que são duras de coração e que se recusam a crer em Jesus. Mas nós percebemos aqui a confirmação quando o versículo diz: então os pais responderam: sabemos que este é o nosso filho, que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora. Ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. Então a gente percebe aqui a confirmação. Os pais daquele jovem falaram: olha, é nosso filho, mas a gente não sabe como aconteceu isso. Os pais daquele homem confirmaram o fato que ele era um cego de nascença. Devemos testemunhar Jesus para todas as pessoas, dando e sendo um bom testemunho. Nós devemos sim confirmar com a nossa própria vida as obras de Jesus, aquilo que Jesus faz, a transformação que ele opera na vida das pessoas, como ele é poderoso, como ele é transformador, como ele envia o Espírito Santo para todos aqueles que pedirem. Então nós precisamos, é a nossa responsabilidade, deixar Jesus conhecido, fazer Jesus conhecido. Ele mesmo falou: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então é a nossa obrigação, é a nossa responsabilidade. Isso disseram os pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Então repare também o medo. Aqueles pais daquele menino, eles não queriam ficar longe da sinagoga. Mas não era uma coisa assim, de se admirar. Nossa, que felicidade, eles tinham amor pela sinagoga. Não, não era isso. Porque eles ali estavam mais amando a glória dos homens do que a glória de Deus. Eles estavam vendo o milagre operado por Jesus no filho deles, que eles conheciam muito bem, que era cego, mas eles tinham medo dos judeus, medo de ser expulso da sinagoga dos judeus. É como a palavra mesmo fala, que muitos até creram nos sinais de Jesus, mas eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Isso acontece até hoje. A gente vê muitas pessoas que creem em Jesus, que até se você fala, elas até falam: não, eu acredito que está escrito na Bíblia, eu acredito nos sinais, mas elas não têm aquela responsabilidade para ir até o fim. Elas não vão até o fim, elas só vão até metade do caminho. Na parte da fé elas creem, mas elas não querem pagar o preço para viver uma vida que agrada a Deus, porque também é um preço a ser pago. Muitas vezes a gente fala: é pela graça sim que nós somos salvos, isso é muito verdade, a Bíblia confirma isso, mas há um preço para andar com Deus, há um preço que precisa ser pago todos os dias, de auto-abnegação, de renegação da nossa carne, da gente deixar tudo aquilo que é velho, tudo aquilo que é passado, da gente não voltar para os velhos pecados, para as velhas práticas. E tem gente que não quer pagar o preço, a pessoa até crê em Jesus, ela fala: não, eu creio que Jesus é Deus, eu creio nos sinais, mas ela não quer largar o mundo, largar os vícios, largar as coisas do mundo, largar as amizades do mundo, ela não quer largar nada daquilo que é do mundo. A gente percebe isso até na mulher de Ló, quando Deus tira eles, aqueles anjos tiram eles de Sodoma e Gomorra, mas aquela mulher, ela voltou e olhou para trás. Naquela parte que ela olhou para trás, não significa que ela queria contemplar a destruição, não, é porque ela tinha saudade daquele lugar. E a gente percebe até as filhas deles, elas foram até, acompanharam o pai, mas elas ainda tinham Sodoma no coração. Elas não queriam ter saído de lá, porque elas trouxeram até os hábitos de lá, elas trouxeram os pecados juntos. E a gente percebe que aquelas duas descendências, tanto a descendência de Abraão, tanto a descendência de Ló, com aquelas filhas dele, os filhos que ele teve com as filhas, não foi uma descendência abençoada. Eles sempre foram inimigos do povo de Deus. Então a gente percebe aqui essa incredulidade, essa vontade de não deixar o mundo, que muitas vezes estava tanto no coração dos fariseus, tanto no coração dos pais desse menino, que não queriam deixar aquela sinagoga. Eles amaram mais a sinagoga, mais a religião do que a Jesus. E a gente percebe também o medo da perseguição, quando o versículo diz: isso disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, porque estes haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. E a gente vê aqui o nível que fosse, porque a gente, para aceitar Jesus, precisa confessar que Jesus é Senhor, Salvador, Jesus é Deus. Mas aqueles pais daquele moço, eles ficaram com medo de confessar Jesus. Mas eles estavam já vendo as obras de Jesus perto deles, com o filho deles, mas eles não quiseram aceitar. Então eles tiveram medo da perseguição e eles tiveram mais ainda desejo de estar junto com a religião e não com Jesus. Muitas pessoas não se convertem de fato por medo da perseguição, que inevitavelmente enfrentarão. Os pais daquele ex-cego são um exemplo disso, pois não queriam se comprometer por medo dos judeus. Eles não queriam abraçar Jesus, abraçar a fé em Jesus, abraçar o cristianismo, porque eles ainda tinham medo dos judeus. E não só o medo, mas a gente vê o amor que eles também tinham ali por aquela religião. Eles não queriam deixar. A gente vê isso também. Eles estavam com medo e eles estavam com apego daquele lugar. Como eu falei da mulher de Ló.
Outra coisa que nós podemos perceber também é ingratos e hereges, quando o versículo diz: por isso é que disseram os pais, e ele idade tem, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego, e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Então a gente percebe aqui também o ingratos e hereges. A gente percebe aqui que aqueles fariseus eram ingratos e hereges, pois não queriam dar glória a Jesus e não queriam reconhecer a natureza divina e imaculada de Cristo. A gente percebe aqui que essas pessoas que falam Jesus já cometeu pecado, como era o caso aqui desses fariseus, eles não reconhecem, não adianta. Poderiam falar, eles poderiam ler a Bíblia inteira, eles não iam reconhecer que Jesus é Deus. Então não adianta a gente querer discutir com essas pessoas, não adianta a gente querer pregar o evangelho para elas. É como Jesus mesmo falou para os discípulos: quando vocês entrarem numa cidade e eles não aceitaram o evangelho que vocês vão pregar, vocês saem daquela cidade e sacudam as sandálias de vocês, que o pó daquelas sandálias vai servir de testemunho contra aquela cidade. Então a gente percebe aqui que não é mais para a gente andar perto dessas pessoas que não querem o evangelho, que rejeitam explicitamente Jesus. Outra coisa que nós vemos aqui é o testemunho vivo, quando diz assim: ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Então, mesmo aquele homem passando por tantos testes por aqueles fariseus, e até a incredulidade e o medo dos pais que ele tinha ali, né, que os pais tinham medo dos judeus, a gente percebe que mesmo assim ele falou: não, o milagre aconteceu comigo, eu era cego, agora eu vejo, e foi isso que aconteceu. Então ele não voltou atrás, naquele estado de cegueira, ele foi um testemunho até o fim, ele não negou a fé. A gente vê que aquele homem não conhecia Jesus assim de olhar para ele conhecia os feitos de Jesus, mas ele não conhecia como muitas vezes aqueles fariseus conheciam, de ficar ali espreita de Jesus a todo momento. Mas ele viu, ele teve os sinais da vida dele, de Jesus. Mas, mesmo assim, ele não negou as obras de Cristo em sua vida. Não negue a fé, custe o que custar. Mesmo com toda a perseguição, nós não podemos negar a nossa fé. Porque a gente sabe que Deus também dá o livramento. Ele sabe quem está agindo na honestidade, ele sabe quem são os perseguidores. Outra coisa que nós vemos também é a incredulidade, quando o versículo diz: perguntaram-lhe, pois, que te fez ele, como te abriu os olhos? Então perceba que de novo eles perguntaram, de novo aqueles fariseus estavam perguntando. A gente já contou aqui várias vezes, quantas vezes aqueles fariseus falaram ali: quem te abriu os olhos? Como que foi? Quem te abriu os olhos? Como que foi? Aqueles fariseus eram incrédulos, assim como muitos em nosso tempo. Então não adianta discutir, a gente sabe que fatos são fatos, que Jesus curou aquele homem, que Jesus cura até hoje. Então a incredulidade da pessoa só vai servir para ela se afastar de Jesus. Outras pessoas podem crer e vão ser curadas, mas aquela pessoa não vai ter a transformação de Jesus operada na vida dela. Outra coisa que a gente percebe aqui nesse relato é o cansado dos julgamentos humanos incrédulos, quando o versículo diz: ele lhes respondeu: já vos disse, não atendeste. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? A gente pode perceber aqui que aquele homem que havia sido cego, ele já estava cansado dos julgamentos daqueles fariseus. Ele já estava cansado da incredulidade daqueles homens. Então ele falou: olha, vocês estão perguntando por quê? Vocês querem se tornar discípulos dele também? Ele já estava ali cansado de dar tantas explicações, porque ele já estava sendo testemunho vivo, já tinha falado várias vezes, e eles não queriam acreditar. Então, muitas vezes, a gente vai ter que sair desse meio, porque as pessoas vão ficar ali perguntando, todo dia a mesma coisa, e elas não vão querer mudar, e a gente vai ser um testemunho vivo. Então, a gente precisa sair. Quando a gente percebe que está acontecendo isso, as pessoas estão ali repetindo, sendo insistentes, mas não querem crer em Jesus, estão sendo incrédulas, nós precisamos sair desse meio. A gente percebe também a dureza de coração, o farisaísmo e a negação, quando o versículo diz: então injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Nós percebemos aqui essa dureza de coração. Mesmo aqueles fariseus, vendo os sinais, os milagres de Jesus, se recusaram a crer. Não podemos ter um coração incrédulo e endurecido pelas coisas dessa vida, e sim termos o Espírito Santo morando dentro de nós. Eles falavam tanto que eles eram discípulos de Moisés, mas eles não praticavam nem a lei direito. A gente percebe várias vezes onde os fariseus eles erravam até na prática da lei. Até quando a gente vê a questão da mulher adúltera, quando eles mesmos falavam para os pais que aquele dinheiro que eles queriam ali muitas vezes até usufruir, eles não queriam ajudar os pais, então eles falavam: não, esse dinheiro é para oferta, esse dinheiro não vai para vocês porque vai para Deus. Então a gente percebe que várias vezes eles também estavam ali sendo desobedientes à lei daquele que eles falavam que era senhor deles, que era Moisés.
E não era assim. A gente percebe que esses fariseus eram duros de coração. Por isso que a gente fala, né, até o farisaísmo, a hipocrisia, porque eles eram assim. Eles não queriam crer, eles estavam vendo os discípulos, eles estavam vendo os milagres, eles estavam vendo Jesus, o privilégio que eles tiveram de ver Jesus. A gente quer pela fé hoje, mas naquela época eles estavam vendo Jesus, eles viram Jesus crucificado, eles viram o testemunho até da ressurreição, eles sabiam, eles estavam vendo os milagres que Jesus operava, eles viam os sermões que Jesus pregava, mas eles não criam. E hoje a gente crê pelo relato que a gente vê na Bíblia e até pelas experiências que a gente já teve com Deus, mas eles infelizmente tiveram aquela grande oportunidade de ver e de ouvir aquilo que muitas vezes nós queríamos ver e ouvir e eles não deram valor. A gente vê também a negação e a mentira, quando o versículo diz: sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. A gente percebe que eles sabiam já tudo a respeito de Jesus. Eles sabiam onde Jesus havia nascido, quem eram os pais de Jesus, quem eram os irmãos de Jesus. Eles sabiam quem era a família de Jesus, onde Jesus morava, tudo. Eles sabiam, mas eles não queriam crer. Eles eram pessoas mentirosas. E a gente percebe de novo como eles também não praticavam nem a lei de Moisés direito, porque a própria lei de Moisés falava que não era para a gente proferir um falso juramento para ninguém, para o nosso próximo, né? Não dirás falso testemunho contra teu próximo. E eles estavam aqui falando que eles não conheciam Jesus. Até depois o cego vai falar: é engraçado, vocês não conhecem, né? De se surpreender isso. Então aqueles fariseus incrédulos mentiam negando o conhecimento de Cristo. O diabo é o pai da mentira. E se somos filhos de Deus, falamos apenas a verdade. E isso é um ponto que a gente deve tomar muita pra gente mesmo, ter muita atenção. Porque o diabo, ele é aquele que mentiu desde o início. Ele foi mentiroso desde o princípio. E aí, se as pessoas mentem e elas se afirmam como filhas de Deus, elas não são filhos de Deus. Eles são filhos do diabo. Porque o diabo foi mentiroso. E Jesus, ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, ele é a verdade. E aqueles que são filhos dele só falam a verdade. Nós percebemos também essa negação, como eu falei, essa mentira, e a confirmação no testemunho, quando aquele ex-cego diz: respondeu-lhes o homem: nisto é de se estranhar que vós não saibais de onde ele é, contudo me abriu os olhos. Então perceba que ele mesmo já sabia: nossa, vocês não conhecem Jesus, vocês ficam ali o tempo todo à espreita para saber o que Jesus vai fazer, com quem ele tá, qual milagre ele operou, o que ele disse, e vocês não conhecem ele. Então a gente percebe que até o homem já falou: ó, estranho, né, isso, vocês não conhecem, mas o homem mesmo assim confirmou o testemunho, mesmo diante de incrédulos que se diziam religiosos. Aquele que havia sido cego, que foi curado por Jesus, não negou as obras do Senhor. Se negarmos Jesus, seremos negados por ele diante de Deus, do Pai e dos anjos. Então aqueles que negam a Jesus perante as perseguições, perante as pessoas, perante as amizades, perante a vida, perante tudo, eles também vão ser negados por Jesus diante do tribunal divino. Percebemos também a autoridade espiritual, quando o versículo diz: sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua palavra, a este atende. Então a gente percebe que até aquele homem falou: Jesus não é pecador. Jesus, ele é um homem filho de Deus. Ele é o filho de Deus, ele é Deus, ele não tem pecado. Porque Deus não vai atender pecadores. Deus não vai atender uma pessoa que está lá com a vida cheia de pecado e vai fazer um milagre. Não vai. Então a gente percebe aqui essa autoridade espiritual. Se andarmos em pecado, não temos parte com Jesus, não temos aliança, não temos compromisso com Jesus e não temos autoridade espiritual alguma. Precisamos andar em espírito, jamais satisfaremos as concupiscências da carne. Como a Bíblia mesmo fala, acho que é Paulo que fala isso. Então nós precisamos sim andar em espírito. Nós precisamos ter essa autoridade espiritual e isso é buscado na nossa vida como testemunho vivo. Percebemos também a impossibilidade humana e o milagre divino, quando o versículo diz: desde que há mundo jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Então a gente percebe aqui como o humano é, a impossibilidade humana, aquilo que é impossível humanamente. É impossível uma estéril ter filhos, é impossível uma virgem ter filhos, é impossível um cego de nascença ver, é impossível uma mulher que tinha um fluxo de sangue ser curada, é impossível um endemoniado sem Jesus, sem autoridade espiritual ser curado, ser liberto, é impossível. Então a gente percebe aqui que o milagre é divino, a autoridade de Jesus, ele faz o que ele quer. Aquilo que é impossível aos homens é totalmente possível para Deus. A impossibilidade humana não é uma barreira para Deus, porque ele gosta de trabalhar na impossibilidade, ele gosta de vir com o milagre, ele gosta de vir com o socorro e com o impossível. Então nós precisamos reconhecer mesmo os milagres de Jesus, reconhecer que ele opera mesmo nos períodos que parecem mais impossíveis, mesmo nos quadros que parecem que não há solução. Outra coisa que a gente percebe é reconhecendo a natureza divina de Cristo, quando o versículo diz:
Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Então aquele homem mesmo, aquele ex-cego falou, se aquele homem, se aquele Jesus não fosse de Deus, se ele fosse um pecador, ele não poderia ter feito nada disso. Em toda a história houve pessoas que buscavam negar a natureza de Cristo, mas nós devemos reconhecer sua santidade e exaltá-lo como Deus. Então a gente percebe aqui que muitas pessoas, elas queriam, como os fariseus, negar que Jesus era Deus, mas mesmo assim nós precisamos continuar sendo fiéis ao nosso testemunho, fiéis até a morte, e não negar Jesus em hipótese alguma. Nós precisamos nos manter firmes nele, firmes naquilo que ele fez e naquilo que ele vai continuar fazendo. Nós percebemos aqui os soberbos e a falta de humildade, que era o caso dos fariseus, quando o versículo diz: mas eles retrucaram, tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E o expulsaram. Então a gente percebe aqui como aqueles fariseus eram duros de coração. E como eles buscavam negar a todo custo as obras do Senhor Jesus. Eles eram soberbos e eles não tinham humildade, como se eles nunca houvessem pecado. Além de incrédulos, aqueles fariseus também eram soberbos, pois se eles se achavam mais justos e mais santos do que as demais pessoas, e desprezavam os outros. Então nós percebemos aqui que aqueles homens, eles eram soberbos, pecadores, mas eles não queriam se arrepender. Eles eram duros de coração e incrédulos. Mas nós precisamos ser diferentes, precisamos seguir o exemplo daquele homem que foi fiel até o fim. E no episódio que vai vir agora a seguir, vamos falar do encontro daquele homem com Jesus. Como a vida dele foi transformada por Jesus e a gratidão que ele tinha por Jesus. Então nós vamos continuar estudando mais atitudes que aquele homem teve, que foram aprovadas por Deus, e como nós devemos continuar firmes até o fim e ser gratos a Jesus por tudo aquilo que ele fez. Que nós não venhamos ir pelo lado da soberba, dos pecados, da dureza de coração, da incredulidade, mas que nós venhamos continuar firmes até o fim. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a vida de vocês. Tchau!